Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo 4. Mães e pais, irmãos e irmãs. Mas havia também maridos, esposas, amantes. Havia também a monogamia e o romantismo. Se bem que os senhores provavelmente não sabem o que vem a ser tudo isso, observou Mustafa Mond. Eles balançaram a cabeça. A família, a monogamia, o romantismo. Em toda parte o sentimento de exclusividade. Em toda parte a concentração do interesse. Uma estreita canalização dos impulsos e da energia. Mas cada um pertence a todos, concluiu, citando o provérbio hipnopédico. Os estudantes aprovaram com um sinal de cabeça, manifestando vigorosamente sua concordância com uma afirmação que mais de 62 mil repetições lhes tinham feito aceitar, não apenas como verdadeira, mas como axiomática, evidente por si mesma, absolutamente indiscutível. Mas, afinal de contas, protestou Lenina. Faz apenas uns 4 meses que ando com Henry. Apenas 4 meses. Essa é boa. É. Além disso, continuou Fanny, apontando-lhe um dedo acusador. Não houve mais ninguém durante todo esse tempo, não é? Lenina enrubesceu, mas seus olhos e o tom de sua voz continuaram desafiadores. Não houve mais ninguém, respondeu, quase com truculência. Francamente, não vejo por que teria de haver alguém mais. Ela francamente não vê por que deveria haver alguém mais, repetiu Fanny como se dirigisse a um ouvinte invisível, atrás do ombro esquerdo de Lenina. Depois, mudando subitamente de tom, mas, falando sério, eu acho mesmo que você devia se cuidar. É tão terrível continuar tanto tempo assim com um único homem. Aos 40 anos, ou aos 35, vá lá. Mas na sua idade, Lenina. Não, francamente, isso não se faz. E você sabe como D.I.C. se opõe a tudo que for intenso ou muito prolongado. 4 meses com Henry Foster, sem ter outro homem. Ele ficaria furioso se soubesse. Imaginem água sob pressão em um tubo, disse o administrador. Eles imaginaram. Eu furo uma vez. Que jato? Furou 20 vezes. Houve 20 pequenos jatos de água, insignificantes. Meu filhinho. Mamãe. A loucura é contagiosa. Meu amor. Meu único amor. Meu tesouro. Mãe. Monogamia. Romantismo. A fonte jorra bem alto. O jato é impetuoso e branco de espuma. O impulso não tem mais que uma saída. Não é de admirar que esses pobres pré-modernos fossem loucos, perversos e infelizes. Seu mundo não lhes permitia aceitar as coisas naturalmente. Não os deixava ser sádios de espírito, virtuosos, felizes. Com suas mães e seus amantes. Com suas proibições, para as quais não estavam condicionados. Com suas tentações e seus remorsos solitários. Com todas as suas doenças e intermináveis dores que os isolavam. Com suas incertezas e sua pobreza, eram forçados a sentir as coisas intensamente. Sentindo-as intensamente, além disso, em solidão, no isolamento irremediavelmente individual, como poderiam ter estabilidade? Naturalmente, não é preciso que você o deixe. Basta arranjar outro, de tempos em tempos. Eis tudo. Ele tem outras mulheres, não é? Lenina reconheceu que sim. É claro. Pode-se confiar que Henry Foster se portará como um perfeito cavalheiro. Sempre correto. Além disso, é preciso pensar no diretor. Você sabe como ele dá importância. Lenina fez um sinal afirmativo. Ele me deu um tapinha no traseiro esta tarde. Aí está, exclamou Fanny, com ar triunfante. Isso mostra exatamente quais são as ideias dele. O mais estrito respeito pelas convenções. Estabilidade, disse o administrador. Estabilidade. Não há civilização sem estabilidade social. Não há estabilidade social sem estabilidade individual. Sua voz soava como uma trombeta. Ouvindo-o, eles se sentiram maiores, mais confortáveis. A máquina gira, e deve continuar girando, para sempre. Seria a morte se ela parasse. Havia 1 bilhão raspando a crosta da Terra. As engrenagens começaram a girar. Ao cabo de 150 anos, eram 2 bilhões. Cessar de todas as engrenagens. Decorridas 150 semanas, havia, novamente, apenas 1 bilhão. Milhões de homens e mulheres morreram de fome. As rodas da máquina têm de girar constantemente, mas não podem fazê-lo se não houver quem cuide delas. É preciso que haja homens para cuidar delas. Homens tão constantes como as rodas nos seus eixos. Homens sãos de espírito, obedientes, satisfeitos em sua estabilidade. Gritando, meu filhinho, minha mãe. Meu tudo, meu único amor, gemendo, meu pecado, meu Deus terrível, urrando de dor, delirando de febre, lamentando a velhice e a pobreza,
Como poderiam cuidar das engrenagens? E se não pudesse cuidar das engrenagens? Seria difícil enterrar ou cremar os cadáveres de milhões de homens e mulheres. Afinal de contas, o tom de voz de Fanny era persuasivo. Não há nada de doloroso ou desagradável em ter um ou dois homens além de Henry. Nessas condições, você devia realmente ser um pouco mais promíscuo. Estabilidade, insistiu o administrador. Estabilidade, a necessidade fundamental e definitiva. Daí, tudo isto. Com um gesto da mão indicou os jardins, o enorme edifício do centro de condicionamento, as crianças nuas escondidas entre as moitas ou correndo pelo gramado. Lenina meneou a cabeça. Não sei porquê, disse, pensativa. Mas já faz algum tempo que não me sinto muito inclinada à promiscuidade. Há ocasiões em que isso acontece. Você nunca sentiu a mesma coisa, Fanny? A outra inclinou a cabeça num gesto de simpatia e compreensão. Mas é preciso fazer o esforço necessário, disse em tom sentencioso. É preciso portar-se convenientemente. Afinal, cada um pertence a todos. Sim, cada um pertence a todos. Lenina repetiu lentamente a fórmula suspirando, calou-se um momento. Depois, tomando a mão de Fanny e apertando-a de leve. Você tem razão, Fanny. Como sempre, farei o esforço necessário. Reprimido, o impulso transborda. E a inundação é sentimento. A inundação é paixão. A inundação é loucura até. Tudo depende da força da corrente, da altura e da resistência do dique. O curso de água não contido flui tranquilamente pelos canais do que lhe foram destinados, rumo a uma calma euforia. O embrião tem fome. Dia após dia, a bomba do pseudo-sangue faz, sem parar, suas 800 voltas por minuto. O bebê decantado berra. Imediatamente uma enfermeira chega com uma mamadeira de secreção externa. O sentimento está à espreita nesse intervalo de tempo entre o desejo e sua satisfação. Reduza-se esse intervalo. Derrubem-se todos esses velhos diques inúteis. Felizes jovens, disse o administrador. Nenhum trabalho foi poupado para lhes tornar a vida emocionalmente fácil, para os preservar, tanto quanto possível, até mesmo de ter emoções. Ford está no seu Calhambeque, murmurou o D.I.C. Tudo vai bem pelo mundo. Lenina Crowley, disse Henry Foster, repetindo como um eco a pergunta do predestinador adjunto, enquanto cerrava o fecho das calças. É uma garota esplêndida, maravilhosamente pneumática. Admiro-me de você não a ter experimentado ainda. Não sei como, retrucou o predestinador adjunto. Hei de experimentá-la, certamente, na primeira oportunidade. De onde estava, do outro lado do vestiário, Bernard Marques ouviu o que eles diziam e empalideceu. Para falar a verdade, disse Lenina estou começando a sentir um pouco de tédio por não ter todos os dias outra pessoa que não seja Henry. Enfiou a meia esquerda. Você conhece Bernard Marques? Perguntou com um tom de excessiva indiferença que era evidentemente forçado. Fanny pareceu sobressaltada. Você não quer dizer que, por que não? Bernard é um alfa a mais. Além disso, convidou-me para ir a uma das reservas de selvagens com ele. Sempre tive vontade de ver uma reserva de selvagens. Mas e a reputação dele? Que me importa a reputação dele? Dizem que não gosta do golfe obstáculo. Dizem, zombou Lenina. Além disso, ele passa a maior parte do tempo sozinho. Havia horror na voz de Fanny. Pois bem, ele deixará de estar sozinho quando estiver comigo. Afinal, por que é que as pessoas têm tanta má vontade com ele? Eu acho bastante simpático. Sorriu consigo mesma. Como ele se mostrara ridiculamente tímido, quase assustado, como se ela fosse um administrador mundial e ele, um gama menos, daqueles que cuidavam das máquinas. Considerem a sua própria existência, disse Mustafa Mond. Algum dos senhores já encontrou um obstáculo intransponível? A pergunta recebeu como resposta um silêncio negativo. Algum dos senhores já foi obrigado a sofrer um longo intervalo de tempo entre a consciência de um desejo e a sua satisfação? Bom, começou um dos rapazes. Depois hesitou. Fale, disse o D.I.C. Não faça sua fordeza esperar. Uma vez tive de esperar quase 4 semanas até que uma moça me deixasse possuí-la. E o senhor sofreu, em consequência, uma forte emoção. Foi horrível. Justamente, concordou o administrador. Nossos antepassados eram tão tolos e tinham a visão tão limitada que, quando apareceram os primeiros reformadores propondo libertá-los de tão horríveis emoções, nem quiseram saber disso. Falam nela como se fosse um pedaço de carne. Bernard rangeu os dentes. Experimentá-la assim o assado, como se fosse carne de ovelha. Eles a rebaixam à categoria de um pedaço de carne de ovelha. Ela me disse que ia pensar, que me daria uma resposta esta semana. Ford. Ele gostaria de ir lá e esmurrá-los, com força, muitas e muitas vezes. Sim, eu aconselho você a experimentá-la,
Dizia Henry Foster. Tomem o caso da ectogênese. Fitzner e Kawaguchi haviam elaborado a técnica completa, mas os governos dignaram-se a lançar para ele um olhar sequer. Não. Havia uma coisa chamada cristianismo. Era preciso que as mulheres continuassem a ser vivíparas. Ele é tão feio, objetou Fanny, mas eu até gosto da aparência dele. É, além disso, tão pequeno. Fanny fez uma careta. A baixa estatura era uma coisa tão horrível e típica das castas inferiores. Pois eu acho isso encantador, retrucou Lenina. A gente tem vontade de acariciá-lo. Você sabe, como um gato. Fanny escandalizou-se. Dizem que alguém se enganou quando ele ainda estava no bocal. Pensaram que fosse um gama e puseram álcool no seu pseudo-sangue. É por isso que é tão franzino. Que absurdo. Lenina ficou indignada. O ensino pelo sono chegou a ser proibido na Inglaterra. Havia uma coisa chamada liberalismo. O parlamento, se é que os senhores sabem o que era isso, votou uma lei contra ele. Conservaram-se as atas das sessões. Discursos sobre a liberdade do indivíduo. A liberdade de ser ineficiente e infeliz. A liberdade de ser um parafuso redondo num buraco quadrado. Mas, meu caro, é com muito prazer, asseguro-lhe. Com muito prazer. Henry Foster deu um tapinha no ombro do predestinador adjunto. Afinal de contas, cada um pertence a todos. Sem repetições. 3 noites por semana, durante 4 anos. Pensou Bernard Marx, que era especialista em hipnopedia. 62.000 repetições fazem uma verdade. Imbecis, ou então o sistema de castas. Constantemente proposto, constantemente rejeitado. Havia uma coisa chamada democracia. Como se os homens fossem mais do que físico-quimicamente iguais. Bom, o que posso dizer é que vou aceitar o convite dele. Bernard os odiava. Mas eles eram dois. Eram grandes. Eram fortes. A Guerra dos 9 Anos começou em 141 DF. Mesmo que fosse verdade essa história de álcool no pseudo-sangue dele, o fosgênio, a cloropicrina, o iodeacetato de etila, a difenilcianarcina, o cloroformiato de triclormetila, o sulfeto de dicloretila, sem falar no ácido cianídrico. Coisa que eu simplesmente não acredito, disse Lenina em conclusão. O ruído de 14.000 aviões avançando em formação de batalha. Mas, no Kurfürstendamm na 8ª circunscrição de Paris, a explosão das bombas de entrás fez apenas um pouco mais de barulho que o estouro de um saco de papel. Porque tenho muita vontade de ver uma reserva de selvagens. CH3C6H2, no 23 mais HG, que no 2 igual ao que, em suma, um enorme buraco no chão, uma montoeira de paredes, alguns fragmentos de carne e muco, um pé ainda calçado voando no ar e caindo no meio dos gerânios escarlates. Que espetáculo esplêndido naquele verão. Você é incorrigível, Lenina. Desisto. A técnica russa para contaminar o abastecimento de água era particularmente engenhosa. Dando-se as costas, Fanny e Lenina continuaram a trocar de roupa em silêncio. A Guerra dos 9 Anos. O grande colapso econômico. Era preciso escolher entre a administração mundial e a destruição. Entre a estabilidade e Fanny Crone também é uma boa garota, disse o predestinador adjunto. Nos berçários, a lição de consciência de classe elementar havia terminado. As vozes adaptavam a futura procura à futura oferta industrial. Como eu adoro andar de avião, murmuravam. Como eu adoro andar de avião. Como eu adoro ter roupas novas. Como eu adoro. O liberalismo, naturalmente, morreu de entrás. Mas, de qualquer forma, nada se podia realizar pela violência. Ela está longe de ser tão pneumática quanto Lenina. Oh, muito longe. Mas as roupas velhas são horríveis. Continuava o murmúrio infatigável. Nós sempre jogamos fora as roupas velhas. Mais vale dar fim que conservar. Mais vale dar fim. Governar é deliberar, e não atacar. Governa-se com o cérebro e com as nádegas, nunca com os punhos. Por exemplo, houve o regime do consumo obrigatório. Bem, estou pronta, disse Lenina. Mas Fanny continuava muda, de costas para ela. Vamos fazer as pazes, Fanny querida. Cada homem, cada mulher, cada criança tinha a obrigação de consumir tanto por ano em favor da indústria. O único resultado. Final da parte 4.